Terceira questão aqui, ó. Num dado momento, no almoxarifado de certa empresa, havia dois tipos de impressos, A e B. Após a retirada de 80 unidades de A, observou-se que o número de impressos B estava para o de A na proporção de 9 para 5. Em seguida foram retiradas 100 unidades de B e a proporção passou a ser de 7 de B para cada 5 de A. Inicialmente o total de impressos dos dois tipos era... E aí? Vamos apagar aqui? Vamos lá. Essa relação que ele deu aqui, ó, após a retirada de 80 unidades de A. A relação é após a retirada de 80 de A. Você tinha A e você tinha B. Retirou 80 de A. Qual foi a relação do total de impressos de B para o total de impressos de A? De 9 para 5. Mas isso aí é após a retirada de 80. Então, ó, inicial, você tem o quê? Tem A e você tem B. Aí você faz uma retirada de A de quanto? De 80, não é isso? E a razão, ele fala a razão, observou-se que o número de impressos de B estava para o de A, então bem em cima estava para o de A. Essa comparação, essa razão ficou de quanto? De 9 para 5, 9 quintos. Tudo bem? Tudo bem, galera? Você em casa aí, faz assim com a cabeça, para eu ver você. Aqui é high-tech, eu consigo ver você aí, ó. Aí, tirando meleca agora, ó. Não pode. Pensa que eu não estou te vendo? Essa é a relação de B para A, mas depois da retirada de 80. Aí qual foi a outra movimentação? Em seguida foram retiradas 100 unidades de B e a proporção passou a ser de 7 de B para cada 5 de A. Então, gente, agora ele vai fazer a retirada de quanto? De 100 de B, mas olha só, o de A continua com menos 80. E essa proporção aqui é de quanto? Fala para mim. De 7 de B para cada 5 de A. Aí vou te falar um negócio. Como é que normalmente as pessoas normais, né, fazem essa questão? Multiplica cruzado, vai cair no sisteminha aqui de duas variáveis. Multiplica, aí isola o B de um lado, sistema, né? Mas eu vou te dar um macete. Vamos lá, o B, olha só, o B, ele é diretamente proporcional a 9. E o A menos 80 é diretamente proporcional a 5. Ele é diretamente proporcional a 5. Então eu posso falar o seguinte, que B, a cada 9 fatias que o B tenha, o de baixo, que é A menos 80, vai ter 5 fatias. A proporção é para tudo, tá? O A menos 80 que corresponde a 5 fatias. A proporção funciona assim. Vou dar um exemplo aqui, ó, rapidinho, um exemplo. Se você tem assim, ó, x está para 2, assim como y está para 5. É como se isso aqui fosse igual a uma constante. X, ele é diretamente proporcional a 2, então ele vale 2k. Y é diretamente proporcional a 5, ele é igual a 5k. Mas isso pode ser reescrito assim, ó. Você pode botar assim, ó, pode trocar, por exemplo, o y com 2. Você pode fazer essa troca. Você pode... Faz essa troca. Só tinha que botar aqui no silencioso que teve. Cadê? Vou desligar melhor.
Você pode fazer essa troca aqui que vai dar certo, ó. Você pode trocar o y com 2. O y vem para cá e o 2 vem para cá. Tá no mesmo, repare, se você multiplicar cruzado e o resultado for o mesmo, multiplica cruzado, vai ficar 5y e 2y. 5y e 2y. Então você pode trocar esses termos da proporção em cruz. Você pode trocar de lugar. Por isso que a gente fala, ó, o x é diretamente proporcional a 2, o y é diretamente proporcional a 5. Então, mesma coisa, você pode chamar o x de 2k e o y de 5k. Tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, B vai chamar de quantos? 9k e o A menos 80, 5k. Aqui é a mesma situação, só que aqui B menos 90, B menos 100, B menos 100 é proporcional a quanto? A 7. Eu vou chamar de quanto? 7k. E A menos 80 é igual a 5k. Pensa comigo. Se você pegar o A e o B em função de K e fizer a substituição no primeiro, ou então pegar o A e B em função de K e substituir ou seja, o primeiro substituir no segundo, ou do segundo substituir no primeiro, você não vai trabalhar com uma só variável? Sim ou não? Então, ó, escolhe. Eu prefiro já fazer o seguinte, ó. Pegar. Já prefiro pegar esse valor de B, substituir aqui, e o valor de A menos 80 substituir aqui. Como é que ficaria? Vamos lá. Quanto vale B? Desculpe. 9k. Então você vai ter aqui, ó, 9k menos 100. Quanto vale A menos 80? A menos 80. No lugar disso tudo aqui, ó, eu vou colocar, no lugar de A menos 80, eu vou colocar 5k. Essa proporção é aqui, de 7 para 5. 7 para 5. Então, o que vai acontecer? Agora eu posso multiplicar cruzado trabalhando com uma só variável. Depois experimento fazer um sistema com A e B aqui, multiplicando cruzado. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai chegar no resultado? Vai, mas assim é muito mais rápido. Vamos lá, multiplicando cruzado aqui, ó. Multiplicando cruzado, fica como? 5 vezes 9k dá quanto? 45k. Menos 5 vezes 100. 500. Né? Multiplicando cruzado. Lembrando que isso aqui vai multiplicar por tudo, porque isso aqui é uma expressão. É igual a 7 vezes 5k, 35k. Eu jogo 500 para lá e o 35 para cá. Vai ficar, ó, 45 menos 35, 10k, e jogo 500 para o outro lado. Qual o valor da minha constante? 500 dividido por 10, 50. Pronto. Eu descobri o que ele quer. Inicialmente, total de impressos dos dois tipos. Quanto eu tenho de B aqui? Fala para mim. 9 vezes 50, que dá 450. Mas aqui é o total de A e B. E no caso aqui, A vai ser quanto? Vai ser 5k. Esse menos 80 passa para o outro lado somando. Não vai dar mole. Então A vai ser quanto? 5 vezes K, que eu já descobri quanto é que é. Vezes 50 mais 80. A vale quanto? 250. 5 vezes 50. 250 mais 80, 330. Você tem aqui B, eu já descobri B lá em cima. 400 e o total? Soma aí. 780. Temos a resposta da questão número 3. Letra A, está do outro lado, né? Galera que tiver dúvida, manda um e-mail agora para dúvida. É do Gmail, pode ser pelo Gtalk, não pode? Gtalk. Então, não sei se tem que pedir... Tem que pedir alguma coisa? Ou é direto? Direto. Então, manda um
Fala assim, Fábio, passa para o Ruas aí essa pergunta aí. Então, letra A aqui, ó, 780. Tirou foto? Como é que tá o som aí? Tá legal? Vamos lá fazer a próxima questão. Agora não tem como não enxergar, né? Número 4. Uma entidade assistencial pretende montar kits com vestimentas de inverno para distribuir em creches da cidade. Para a montagem dos kits, a entidade dispõe de 60 cobertores idênticos, 72 casacos idênticos, 108 calças idênticas. Se todos os kits são iguais e se todas as 240 vestimentas são utilizadas no kit, o número máximo, está aqui a palavrinha mágica, o número máximo de kits que a entidade conseguirá montar é igual a... Isso aqui no parte superior do formulário. Isso aqui é aquele copia e cola. Aí não era para sair isso, não tem nada a ver com a questão, tá? A parte superior do... Pessoal, é o seguinte, ó. Esse tipo de questão, quando ele pede assim, a maior quantidade possível de grupamentos, ou então a menor quantidade possível, essas duas palavrinhas estão associadas a maior divisor comum. Sempre maior divisor comum, MDC. Tanto para maior quantidade como para menor quantidade. Mas como assim? MDC não é maior quantidade possível? Se MDC é a maior quantidade possível, então só está relacionado ao número máximo. Não, a número mínimo também. Eu vou te mostrar por quê. Vou te falar agora, olha só. Imagine o seguinte, você enquanto não passa no concurso, né? Você faz um bico vendendo buquê de rosas. Vai nos barizinhos, né? E faz aquele buquê e começa a vender para aqueles casais apaixonados. Aí você compra rosas vermelhas e rosas brancas e monta um buquê com rosas vermelhas e rosas brancas. Quanto mais rosa você colocar em cada buquê, menos buquês você vai formar, sim ou não? Se você quer formar o número máximo de buquê, você tem que colocar a menor quantidade de rosas. Lembrando que nesse tipo de questão não pode sobrar nenhuma. Por exemplo, se você tem 20 rosas e se colocar 3 em cada buquê, o que vai acontecer? 20 não é múltiplo de 3. Vai ficar 3. Vai chegar uma hora que você não vai ter 3 rosas para formar um buquê. Então não pode sobrar. Nesse caso aqui não pode sobrar. Por isso que a quantidade tem que ser um divisor comum. Então como é que funciona aqui? Essa palavrinha mágica, quando aparecer, nem raciocine. Vai direto. Nem pense. Você não vai nem pensar, olha só. Primeira coisa que tem aí é 60 cobertores. 72 casacos. 108. Casacos. 72, né? Isso, 108 calças. Cobertores, calças. Não, aqui é casaco. Casaco, calça. Isso, 108. 108. Não se preocupe com o total. Eu já vou calcular aqui o MDC e nesse cálculo já sai a resposta. Por isso que você não tem nem que pensar. Prova não é para você raciocinar, prova é para você marcar a resposta certa. Então vamos lá. Como é que se calcula o MDC? Se fosse um MMC, você sabe calcular o MMC. Exatamente assim. Você coloca todos os fatores comuns e também entre os não comuns. Então, se não dividir os 3, você coloca assim mesmo. No MDC aqui é só os fatores...
É só os fatores comuns, somente os comuns. Se não dividir todo mundo, não serve. Então eu te pergunto, 2 divide todo mundo? Divide, dá quanto? 30, 36 e 54. O 2 continua dividindo todo mundo? Então, dá 15, 18 e o 27. O 2 continua dividindo todo mundo? Não. Então não serve mais. Se fosse um MMC, continuaria dividindo por 2 até não dar mais. Aí depois vai por 3. No MDC, só fator comum, ou seja, tem que dividir todo mundo. Quem é que divide os 3 ao mesmo tempo? É o 3, né? 15 por 3 dá 5, 18 por 3 dá 6, 27 por 3 dá 9. Quem é que divide os 3 ao mesmo tempo? Acabou, né? Parou por aí. Se parou por aí, já temos o meu MDC, que é o produto de quanto? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3, né? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, porque o 2 aparece 2 vezes. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. E aqui também seria uma resposta. Preste atenção, do lado direito é sempre quem ele relacionar a palavra maior. Maior ou máxima? Máximo. Aqui é sempre a palavra menor ou mínimo. Palavra mínimo. Repare. Quantos kits ele vai formar? A maior quantidade está aqui. Quantos kits? 12 kits. Cada kit vai ter quantas calças? Ou melhor, quantos cobertores? 5 cobertores. Quantos casacos? 6. E quantas calças? 9. Então são 12 kits. Cada kit com total de peças. Isso aqui é o total de peças, tá? Total de peças. São quantas peças? Soma aí. 20, né? 20. Mas ele quer o que, gente? Ele quer um número máximo de kits. Sem pensar muito. Quem é que tá? Máximo é onde? Do lado de direito. Talvez tenha o 20 aqui, tá? Talvez. Vamos ver se tem a opção 20. Não tem, né? Ele poderia ser mais maldoso. Então, qual é a opção aqui correta? Letra D de jeans. Entenderam? Isso aí cai com frequência na FCC, eles gostam, né? Quando fala assim, múltiplos divisores e problemas. Aí os problemas de múltiplos divisores. Problema de MDC. Tem problema também de MMC. Ok? Posso ir adiante? Então não esqueço. Se ele pede a menor quantidade, ele poderia falar o seguinte, ó, ele quer a menor quantidade de peças em cada kit. Qual seria a resposta? Quantas peças teremos em cada kit? 20. Mas para isso ele teria que falar a menor quantidade de peças. Tá? Show. Só outra pergunta aqui. Se ele fala assim, ele quer a maior quantidade de peças. Se ele pede a maior quantidade de peças. Maior quantidade de peças, qual a resposta? 12 também. Aí só que agora, você não pode misturar. São 5 kits só com cobertor. 9 kits. Se ele pede a maior quantidade de peças, é igual o seguinte, você tem flores rosa, vermelha, branca, vermelha e qual outra cor de rosa? Amarela. Então, você quer formar buquês sem misturar as rosas. Ou é a rosa vermelha, ou é a rosa branca, ou é a amarela. É a mesma situação. Quantidade máxima de rosas. Quantidade máxima de rosas, 12. São 5 buquês de rosas vermelha,
6 buquês com 12 rosas cada um, de rosas, 9 buquês com 12 rosas cada um de... Se ele quiser misturar, agora eu vou misturar. Qual a quantidade máxima de buquês? Quantidade máxima de buquês, está aqui. A máxima é sempre aqui. Gente, por isso que na prova você não precisa nem pensar. A quantidade mínima, 20. Quantidade máxima, 12. Não me interessa, não pensa não, marca e fim de papo, é 12. Pronto. A prova é domingo, não tem muito tempo para você ficar pensando não. Se você não aprendeu isso até hoje, aí você vai ter que fazer um curso completo. RLM na veia. Vamos para o número 5. Um comerciante resolveu incrementar as vendas em sua loja e anunciou liquidação de todos os produtos com desconto de 30% sobre o preço das etiquetas. Ocorre que no dia anterior à liquidação, o malandro aqui, o que ele fez? O comerciante havia remarcado os preços das etiquetas para cima, de forma que o desconto verdadeiro durante a liquidação fosse de 16% sobre o preço anterior ao aumento com a remarcação. Sendo assim, o aumento do preço feito na remarcação da etiqueta do dia anterior à liquidação foi de... O que vocês acham? Questão fácil? Média? Quanto tempo você acha que leva para fazer uma questão dessa? 15 segundos é o máximo. Vamos lá. Tá aqui, ó, a etiqueta. A etiqueta. Esse é o preço da etiqueta, certo? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar. Se ele vai aumentar, existe um que a gente chama de fator. Um fator de aumento. Um fator de aumento. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se você tem um preço aqui e você quer aumentar em 20%, você multiplica por quanto? Por 1,2. Se você quer aumentar algo em 20%, você multiplica por 1,2. Por que 1,2? 1,2 é o quê? É o que você tinha 100%. A parte original, 100%. Mais 20% de aumento, o valor final vai ser 120%. 120% é o que, gente? 120 sobre 100, que vai ser 1,2. 120 por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Se você multiplicar algo por 1,2, você passa a ter um inteiro dele, um inteiro, mais 0,2. Um inteiro em percentual é 100%. Um inteiro em percentual é 100%. E 0,2 é 20%. 20%. Como é que eu transformo qualquer número, seja ele fracionário, decimal, em percentual? Basta multiplicar por 100%. Todo número. Se você multiplicar por 100%, você não altera esse número, porque 100% é a mesma coisa que um inteiro. E o inteiro é o elemento neutro da multiplicação. Você simplesmente vai colocar o número na forma decimal para a forma percentual. Então, essa etiqueta, primeiro, vai ter um fator de aumento. Depois, aí beleza, aí chegou no dia seguinte. O que vai estar na etiqueta? Não é mais E. O que vai ter na etiqueta? Vai ter E vezes esse fator. O preço não é mais E, ele foi aumentado. Agora o desconto vai ser em cima de quem? De E? Não, de E aumentado. Vai ser em cima disso tudo. E vai ter outro fator, só que existe também um fator que desconta. Qual o fator que desconta? Por exemplo, vamos lá, eu quero descontar um preço aqui em 20%. Dos 100% dessa mercadoria, eu quero descontar 20%. Então eu só vou pagar 80% dessa mercadoria. Eu vou pagar 0,8 desse preço. Repare que o fator de redução, ele é menor do que 1. É 0, alguma coisa. O que significa um valor multiplicado por 0,8? Significa que eu descontei, tirei dele 20%. Eu tinha 100%, agora só tenho 80%. Se eu só tenho 80% dos 100, saiu quanto? Saiu 20.
Então, esse aqui é o fator. O que ele vai fazer, então, no dia seguinte, depois que ele aumentou? O que ele vai fazer no dia seguinte? Ele vai dar um desconto de 30%. Qual é o fator que desconta 30%? 0,7. Isso aqui é o desconto de 30%. Ou seja, 100% do preço menos 30%. Que vai ficar apenas 70%. Ele só vai pagar 70% do valor corrigido. E no final das contas, o resultado disso tudo, aumentou, depois descontou, é como se ele pegasse a etiqueta, o valor da etiqueta, porque ele quer saber assim, ó, de que ocorre que no dia anterior, a liquidação, o comerciante havia remarcado os preços das etiquetas para cima, de forma que o desconto verdadeiro, ou seja, o verdadeiro é em cima do valor original. O desconto verdadeiro seria de quanto? 16. Então, essa manobra toda é como se ele pegasse o valor original e desse um desconto de quanto? De 16. Qual o fator que desconta 16? 0,84. Isso aqui, então, é um desconto de 16%, ou seja, 100% menos 16%. Ok? Esses dois aqui são iguais, não são? Posso cortar. O que me interessa é esse fator aqui. O fator vai ser o quê? Esse 0,7 passa para o outro lado, dividindo. Quanto é que dá essa continha aqui? Vamos lá, 84 dividido por 7 dá 8, né? Não é isso? 7, 8. Isso aí. Quanto é que 84 dividido por 7? Não, falando besteira aqui. Dá 12. 84 dividido por 7 dá 12. Se eu fizer essa conta aqui, eu teria que esquecer, ó. Esquecer as vírgulas. 84 dividido por 7 é quanto? 12. Mas não é por 12, não é por 7. 84 dividido por 7 dá 12. Mas não é por 7, é por 70. Então, dá 1,2. O que ele fez, então, com o valor original? Multiplicou por 1,2. O que significa isso aqui? Ele aumentou 20% a mercadoria. Ele aumentou 20%. Certo? Eu prefiro trabalhar com fator. Tem gente que gosta do seguinte, fazer o seguinte. Valor da mercadoria, aquele valor simpático, 100. Né? Que dá, no final das contas, a mesma coisa. Aí ele vai dar um aumento e depois dá um desconto. É como se esse 100 tivesse tido um desconto de 16%, fator de 0,84. Mas esse 100, como vai cortar aqui também, ok? Exatamente. Então, vamos lá, copia isso aí. Por fator é muito melhor, gente. Ah, professor, eu costumei fazer com regra de 3. Mas você não é Gabriela e nem tem essa síndrome, né? Que você nasceu assim, você tem que estar aberto às mudanças.